que a igreja, afinal de contas, deve e é uma coisa muito importante para nós, porque a gente está aqui toda semana, pelo menos para alguns 3 vezes na semana, quarta, domingo de manhã, domingo à noite, outros mais vezes até do que isso, mas os nossos cultos regulares são esses. Mas afinal de contas, o que é a igreja? Vamos refletir um pouquinho sobre isso. Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Mateus, no capítulo 16. Houve um momento assim muito especial na vida de Jesus, quando ele pergunta aos seus discípulos o que as pessoas diziam acerca dele, quem ele era. Então, Mateus capítulo 16, versículo 13 em diante, diz assim: Mateus 16, 13. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhes ele: e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue quem te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Somente até aqui. Interessante isso. As pessoas diziam que Jesus lembrava vários personagens, como João Batista, como Elias, como Jeremias. Tinham Jesus como um profeta, um dos profetas. Mas Jesus era mais do que isso. Quando Jesus pergunta: e vocês, o que é que vocês dizem que eu sou? Quem eu sou para vocês? O que vocês acham que eu sou? E Pedro teve naquele momento uma revelação, né? Ele não disse aquilo de si mesmo. Aquilo foi uma revelação de Deus ao coração de Pedro. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tu és o Cristo, tu és o ungido de Deus. Tu és o Messias. Tu és aquele que havia de vir. E Jesus então disse para ele: olha, bem-aventurado és tu, Simão, porque não foi carne e sangue quem te revelou. E tu és Pedro. E sobre esta pedra, sobre essa afirmação que você acabou de fazer, de que eu sou o Cristo, o Filho de Deus vivo, sobre esta pedra, sobre este fundamento, edificarei a minha igreja. A igreja está edificada sobre esta base, sobre este fundamento. Esta é a base da igreja, este é o fundamento da igreja. A igreja está edificada, ela está fundamentada em Cristo, o Filho do Deus vivo. Amém ou não amém? Cristo não é uma obra de homens, não é uma obra de... Cristo é a base, Cristo é o fundamento. Ele é a pedra de esquina, a pedra que foi rejeitada, mas veio se tornar a pedra fundamental, a pedra angular, principal, a pedra. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Muitos dizem que a igreja foi edificada sobre Pedro, nada disso. Sobre Cristo, a afirmação de Pedro, que foi revelada a ele. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Muitas pessoas também interpretam equivocadamente isso. Aqui está dizendo o seguinte: aonde a igreja for, o que a igreja for fazer,
aquilo que Deus determinar a sua igreja a fazer, não haverá porta de inferno que vai impedir. Não é que as portas do inferno vão vir fechar a igreja, não é isso, não, é o contrário. As portas ou seja, não há obstáculos, não haverá empecilho para aquilo que Deus determinar a sua igreja a fazer, aquilo que Jesus determinar a sua igreja. Onde a igreja for, as portas vão se abrir. O livro de Atos dos Apóstolos, que fala da história da igreja, do início da igreja, se você for ler o livro de Atos dos Apóstolos, no finalzinho, o último versículo diz que eles pregavam sem impedimento algum. Então assim, o livro que fala da história da igreja, quando começou a igreja, na verdade, nós continuamos escrevendo, né, porque continua acontecendo os atos do Espírito Santo, não somente na vida dos apóstolos, mas na vida da igreja, de todos nós. Amém ou não amém? O livro de Atos continua sendo escrito de alguma forma pela igreja, porque a igreja não parou em Atos, a igreja começou em Atos. E no finalzinho, creio que é o último versículo, fala que eles pregavam e não havia impedimento algum, porque as portas do inferno nunca vão impedir que o evangelho seja pregado, não vão prevalecer. Sabe que hoje dizem que a maior igreja do mundo está na Coreia do Sul, falam assim, especulam. Sabe, eu estava lendo sobre, né, missão Portas Abertas, órgãos que se dedicam a fazer esses levantamentos, né? Diz que a maior igreja hoje está na China, comunista, mas são milhões de pessoas, milhares de milhões de pessoas são convertidos ali, que se reúnem, e o governo está pensando até, graças a Deus as portas estão se abrindo, o governo está entendendo que os evangélicos, os crentes em Jesus, são pessoas que se submetem. A Bíblia fala que nós devemos reconhecer as autoridades, não trazemos problemas para a autoridade. A igreja quando vai para a rua não quebra nada, não tem que chamar a polícia. A gente faz eventos, fizemos um evento no Maracanãzinho, um congresso, a gente faz eventos, não tem bebida, não tem droga, não tem coisa nenhuma, não tem polícia. Para que polícia? Nem precisa de polícia, não é verdade ou não é? Onde se junta uma multidão onde o evangelho é pregado, ali vão pessoas das igrejas, não há problema nenhum. No Maracanãzinho, no HSBC Arena, onde a igreja se reúne, é bênção. As autoridades entendem isso, tem que entender isso, né? E por isso está havendo assim uma certa até liberdade de pregar o evangelho. Estão repensando até nisso. Enquanto alguns outros países estão fechando, mas quanto mais aperta, mais fecha, mais está se pregando o evangelho ali, pessoas se convertendo. Então Jesus disse: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Eu assim tenho uma história de vida na igreja. Eu tive o privilégio de nascer num lar cristão, evangélico. Os meus referenciais são meu pai, minha mãe. Via a dedicação dos meus pais na casa de Deus, na igreja. Meu pai foi presbítero na igreja, foi um dos líderes, né? Na igreja não tinha um pastor, tinham vários presbíteros. Meu pai era músico na igreja, ele ensaiava o coral. Ele aprendeu música com um missionário. Quando ele se converteu, ele ajudava um missionário lá na terra dele, um missionário inglês. E esse missionário ensinou música, ensinou a tocar algum instrumento. Meu pai sabia música mesmo, não é partitura não, ele fazia aquelas linhas e fazia as notas musicais e tudo, escrevia tudo aquilo, tocava vários instrumentos. E na igreja, eu nunca me esqueço de um estudo que ele deu na igreja. Eu era garoto, né? Um estudo que ele deu sobre as viagens missionárias do apóstolo Paulo. Ele fez em casa aquilo tudo, comprou o papel lá, a cartolina, sei lá, e desenhou, e fez toda aquele mapa das viagens missionárias, das 3 viagens missionárias, uma de cada vez. Ele deu aquele estudo por onde Paulo passou, pregando o evangelho, enfim. Nunca mais esquecer a dedicação da minha mãe, que já não tinha assim um talento para ensinar, para dar aula, mas ela trabalhava na cozinha, na cantina, enfim, nas reuniões de mulheres. Muitas vezes eu era criança, tinha que acompanhar ela, não podia ficar em casa sozinho, tinha que acompanhar minha mãe nas reuniões que iam, às vezes eram igrejas da denominação dela, e ia eu lá pegar o trem em Madureira, na estação, enfim, coisas assim daquela época, né? E eu vi assim a dedicação, a integridade. Eles começaram uma igreja, né? Deram início. A igreja começou justamente no ano do meu nascimento, está hoje até lá, enfim.
Isso é bom isso, sim ou não? É bom esses referenciais de dedicação, né, à igreja. Eu sempre vi assim, poxa, é uma coisa muito importante. Minha mãe não deixava a igreja por qualquer coisa, acordava cedo domingo, fazia almoço, preparava tudo para ir para a escola dominical, arrumar as crianças, né? Enfim, tudo legal, assim, tudo organizado. E eu fui assim, cresci no temor do Senhor, ensinando, né, aprendendo a palavra de Deus. E quando cresci, né, na própria igreja ali, eu trabalhava no som. Lá o som era totalmente diferente disso aí. Meu Deus do céu. Ajudava lá no som da igreja. Depois na outra igreja, mais tarde nós fomos para meus pais, meu pai que faleceu há 3-4, vai fazer 4 anos esse ano. Meu pai sempre pertenceu a uma igreja só, nunca mudou de igreja. Durante toda a vida dele, sempre pertenceu a uma mesma igreja, que era, no início era lá no Estácio, da mesma denominação. Depois eles começaram um trabalho em Madureira. Igreja do Senhor, povo lindo, muito lindo isso. Deus estabeleceu a sua igreja, corpo de Cristo, autoridade na terra, que o diabo respeita e sabe da autoridade que está sobre a igreja do Senhor. Jesus disse: edificarei a minha igreja. Não se engane, pastor, não tem igreja não. Quando a gente fala assim, a minha igreja, é porque a gente é forma de falar, mas a igreja é do Senhor. Quem mexe com a igreja, quem fala mal da igreja, está falando mal do dono da igreja. Quem mexe com a igreja está mexendo com o dono. Saulo perseguia a igreja. Jesus foi ao encontro dele e disse: olha, por que me persegues? Duro é para ti. Você não sabe em que você está se metendo. Você caiu do cavalo, ficou cego, enfim, bem feito, se converteu, não é? E depois foi o apóstolo Paulo. Saulo foi, até o nome mudou, e foi um tremendo homem de Deus, mas foi querer se meter com a igreja. Ele pensou que estava fazendo um trabalho para Deus, né? Impedindo o avanço da igreja, mas depois foi um plantador de igrejas. Depois de perseguidor, ele passou a ser perseguido. Porque todos aqueles que querem viver piamente padecerão perseguições. Se você é um crente e não está sendo perseguido de forma alguma, de maneira nenhuma, dá uma olhada na sua vida, o que está errado. Não é perseguido no trabalho, na faculdade, não em casa, na vida. Ninguém te persegue, ninguém fala mal de você. Tem alguma coisa errada com o teu testemunho. Que vida cristã é essa que você está vivendo? Que igreja é essa? Não é o projeto Vida Nova de Jardim América, porque eu passo tudo isso, perseguição, todas essas coisas todas a gente passa, não é? Por pregar o evangelho, por dar o testemunho. Meu Deus. Então não pode ser diferente com você. Amém? Colossenses capítulo 1, versículo 18. Meu Deus, eu não sei nem qual o versículo eu vou ler. Tantos versículos aqui tremendo, maravilhoso. Meu Deus. Vamos ler a partir do versículo 10, que aqui tem um negócio interessante aqui que eu falei esses dias. O versículo Colossenses 1:10 diz assim: para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em quase tudo. É isso? Não, né? Para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo. Eu falei aqui esses dias, não foi? Não adianta agradar a Deus um pouquinho de um lado e desagradar. Tem que agradar em tudo. Diga para o teu irmão assim: você tem que agradar a Deus em tudo. Não pode deixar a desejar, não pode ficar em falta com Deus. Andando dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Crescendo no conhecimento de Deus. Ele já fala que quando a gente entrega a nossa vida ao Senhor, novo convertido, novo nascimento. Então nós somos meninos, o leite tem que começar com aquela comidinha leve e tal. O tempo vai passando e o caldo vai engrossando. Mas tem gente que tem tempo na igreja e continua querendo leitinho. Pastor, quer mamadeira.
Não pode, não, você já tem que aguentar uma palavra dura já para poder, tu já tem tempo na casa de Deus, poxa. Eu estou falando essa atitude assim, é quando a pessoa, qualquer coisa fica melindrada, magoada. Puxa, eu acho que o pastor falou para mim, eu estou magoado com o pastor, aquela palavra foi para mim, meu Deus. Eu não estou aqui para falar só para você, seria falando para todos, para mim também, né? Agradando em tudo, frutificando em toda boa obra, botou na mão uma obra para fazer um trabalho, frutificou, vai para frente, né, Joás? Benção, frutificando em tudo. Frutificando em tudo. Verso 12. Dando graças ao Pai que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz. Verso 13, lembra aí do teu passado? Aí, ó, Ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Ele te tirou do lamaçal do pecado, Ele te tirou das drogas, tirou da prostituição, do adultério, da vida pecaminosa e imoral. Ele te tirou do caminho largo, da porta larga, né, espaçosa, que te levava à perdição. Ele te tirou da potestade das trevas. Ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Jesus disse: quem vê a mim, vê ao Pai. A imagem do Deus invisível, quem vê a mim, vê ao Pai. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por Ele e para Ele. Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por Ele. Ele é a cabeça do corpo da igreja. É o princípio, e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha preeminência, porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse, e que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. A vós também, que noutro tempo eres estranhos e inimigos no entendimento, pelas vossas obras más, agora contudo vos reconciliou no corpo da sua carne pela morte, para perante ele vos apresentar santos, irrepreensíveis, inculpáveis. Esse é o nosso Deus, esse é o nosso Senhor, esse é o nosso Senhor. Verso 18, repetindo então, Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é a cabeça do corpo da igreja, cabeça que dá o comando, dá a direção, que administra, Romanos 12, Paulo diz: rogo-vos, pois, 1 e 2, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos, porque Ele é a cabeça, e Deus precisa de um corpo, o Espírito Santo, para agir nesse mundo poderosamente. Rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo e santo e agradável ao Deus, que é o vosso culto racional. Verso 2 diz: e não vos conformeis com este século, ou com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Ele é a cabeça, Ele é a cabeça do corpo da igreja. Cristo é a cabeça do corpo da igreja. Por isso que o diabo fica endemoniado, porque Cristo é a cabeça do corpo da igreja. E eu gosto muito desse versículo aqui, de Efésios 3, quando fala da multiforme sabedoria de Deus, porque Deus é altamente criativo, né? E quando nós temos a mente de Cristo ativada em nós,
Muitas vezes as pessoas estão na igreja, mas essa mente está desligada. Tem que ativar a mente de Cristo, tem que pensar, amado, tem que pensar como Cristo, tem que pensar como Jesus, tem que olhar as coisas e ver obstáculos, nas adversidades, ver oportunidades que Deus quer usar você a agir. Não vê uma coisa que é, poxa, eu vou parar aqui, tá vendo a dificuldade ali? Não, tem um obstáculo, tem uma dificuldade, é porque Deus vai me dar uma estratégia para vencer isso, para passar por isso, não tenha dúvida. Efésios 3, 10 diz assim, versículo 10, para que agora pela igreja, pela o quê? Igreja, para que agora pela igreja, Deus manifesta a sua graça, o seu poder, agora pela igreja, para que agora pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, a multiforme sabedoria de Deus, as muitas formas da manifestação da sabedoria de Deus pela igreja é conhecida. Sabedoria de Deus. Por isso que a gente tem na igreja pessoas que às vezes não têm grandes estudos, não grandes formações, e tem uma sabedoria, não tem um conhecimento que você adquire com o estudo, mas tem sabedoria. E você está na igreja, faz parte da igreja, você é a igreja. Então a multiforme sabedoria de Deus, você tem a mente de Cristo, ela confunde. Como a Bíblia fala assim, Deus escolheu as coisas fracas para confundir as fortes, Deus escolheu as coisas loucas para confundir as sábias, né? Deus escolheu eu e você para fazer de nós algo assim, caramba, não esperava isso dele, não quero, de onde você viu isso, aprendeu isso, onde é que você faz? Deus te dá sabedoria, te dá graça para você desempenhar, até mesmo na tua vida profissional, querido, também. Não fica pensando em estar na igreja fazendo um favor para Deus. Não, eu estou aqui no som porque não tem ninguém. Faça o melhor que você puder, se dedique, faça um curso, a gente ajuda alguma coisa na multimídia, na operação do som, porque muitas pessoas vão adquirir ali um conhecimento pela sua sabedoria, vão ter um reconhecimento, isso vai abrir portas, até profissionalmente, você vai ser bem sucedido também lá fora. E aprendeu aonde? Na igreja. Quem te deu sabedoria? Deus me deu sabedoria. Se dedicou, se aperfeiçoou, estou fazendo com excelência, porque grande é o nosso Deus, grande é o Senhor, tenho que fazer o melhor aqui, vou me apresentar aqui de forma que aí você vai ser reconhecido lá fora, não é? Muitas vezes aí, é por isso que de vez em quando, esses talentos que Deus, né, trabalha na igreja, pessoas que vêm para a igreja, são lapidados, trabalhados, aperfeiçoados, aí quando surge uma oportunidade de aparecerem para o mundo, vamos dizer assim, num programa de televisão, uma coisa assim, como a gente já viu alguns cantores, eu nunca me esqueço quando, creio que foi o Duzão, que foi cantar num programa desse aí de televisão, e daquelas pessoas que estavam ali para julgar, né, para dar a nota, aquele negócio, ele começou falando assim, onde é que você estava? Olha a voz do diabo aí, onde é que você estava? Ou seja, todo esse talento, rapaz, você já devia estar aí, né, fazendo sucesso e tal, onde é que você estava? Eu não sei bem o que ele respondeu na época, eu só sei de uma coisa, onde é que eu estava? Eu estava na igreja, no melhor lugar que eu podia, cantando para Deus, adorando a Deus. Onde é que você estava? Desde quando Deus nos chamou para fazer, para o mundo, para as coisas? Para o Senhor. Para o Senhor, primeiramente para o Senhor. E é claro que há coisas que você vai fazer para o Senhor e também profissionalmente você vai ser muito abençoado. Não tenha dúvida quanto a isso. Mas o talento, primeiramente é para o Senhor. Primeiramente é para o Senhor, para glorificar o nome do Senhor. Efésios 1:18 diz assim: tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos.
E qual a sobreexcelência, a grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando dos mortos e pondo à sua direita nos céus, acima de todo principado e poder e potestade e domínio, e de todo nome que se nomeia não só neste século, mas também no vindouro. Verso 22, e sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como o quê? Cabeça da igreja. Verso 23 fala de nós, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. O corpo de Cristo, que é a sua igreja, é a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Mas Ele é a cabeça da igreja. Ele está acima de todo principado, e poder, e potestade, e domínio, e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. Sujeitou todas as coisas a seus pés, sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. Jesus Cristo é o Senhor. Amém? Glória a Deus. Jesus Cristo é o Senhor. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus é o Senhor. Terminando aqui as minhas anotações, 1 Tessalonicenses 4:1 diz, Filipenses 4:1, finalmente, irmãos, vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que assim como recebeste de nós, de que maneira convém agradar a Deus, assim andai, para que continueis a progredir cada vez mais. Eu vou repetir aqui, você que está aí procurando, Filipenses 4, capítulo 4, versículo 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 1. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 1. Finalmente, irmãos, vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que assim como recebestes de nós, assim como nós vos ensinamos, assim como vocês receberam de nós, de que maneira convém andar e agradar a Deus, assim andai, para que continueis a progredir cada vez mais. Assim como vocês receberam, sigam em frente, continuam. O evangelho não é para ser curtido, o evangelho é para compartilhar. Não é? Fala para o teu vizinho aí, amado, o evangelho não é para curtir não, eu curto, é para compartilhar. Evangelho é para compartilhar. Evangelho é para compartilhar. Agora, tem que viver o evangelho para compartilhar o evangelho. Jesus está voltando. É tempo de despertar, porque não haverá mais tempo. O brasileiro costuma deixar tudo, não, na última hora. Não, sempre Deus vai dar Jesus vai voltar. E eu estou vendo Deus assim, eu estou vendo o mundo sobrenatural, eu estou vendo 20 anos de ministério pastoral, muitos anos de igreja, enfim, eu estou vendo coisas acontecer nesse início de ano, coisas assim que eu estou vendo assim, meu Deus está fazendo coisas assim que eu estou assim, falei, caramba, o que Deus está movendo, Deus está caminhando, Deus está nos direcionando. Estou vendo assim a mão de Deus, a boa mão de Deus, nos preparando, os sinais. Eu até estava meditando sobre a vinda de Cristo, sobre a volta de Jesus. Falei, caramba, os sinais se cumprindo, não é? Esse avião que desapareceu, que ninguém sabe onde está, é uma prévia do que vai acontecer na volta do Senhor, né? Que muitos pilotos vão ser arrebatados e aí aviões vão... Como é que vai ser para achar, certo? Não vai ser difícil, vai ser uma perplexidade sobre a terra. Mas como igreja, qual é o nosso papel? Como igreja, qual é a nossa missão? Qual é a missão da igreja, principal da igreja? Qual é o propósito de Deus ter estabelecido em Jesus a sua igreja, ter enviado o seu Filho, derramado o seu sangue por nós, subido à cruz? Qual é o propósito fundamental da igreja? No final dos evangelhos, Jesus fala: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo.
Em meu nome imporão as mãos sobre enfermos e serão curados. Em meu nome expulsarão demônios. A igreja, primeiro, pregar o evangelho. Se tiver endemoniado, vai sair em nome de Jesus. Se tiver enfermo, vai ser curado. A obra de Deus vai ser completa. Salvação quer dizer tudo isso. Salvação engloba um pacote de Deus, né? Salvação é salvação do pecado, do fogo eterno, do inferno, de uma vida sem paz, sem Deus, uma vida de aflição, de agonia, uma vida sem esperança, de medo, enfim, de sofrimento. Salvação. Jesus veio em João, a Bíblia fala, João 10:10, Jesus veio para nos dar vida, vida com abundância, vida de Deus para nós. Mas para aqueles que se perdem, a Bíblia diz que não haverá mais oportunidade, do inferno nunca mais voltarão. O mínimo que você pode fazer por alguém que você ama, um parente, alguém que faz parte do seu convívio, é orar por essa pessoa. Já falei com ela, pastor, mas está orando por ela? Eu já falei de Jesus, já chamei para ir na igreja, não vai. Eu já falei de Jesus, ela não quer aceitar, mas continua orando por essa pessoa. Continua orando por essa pessoa. Ela nem precisa saber que você está orando por ela. Se souber, não tem problema também não. Ela não pode escapar das tuas orações. Ela pode escapar dos teus convites a vir para a igreja. Ela pode escapar dos teus convites para entregar sua vida a Jesus. Mas ela não pode escapar das tuas orações. Ela não pode impedir que você ore por ela, e ore, e diga, e nem que seja na última hora, no último suspiro, vai entregar a sua vida a Jesus, porque do inferno não vai escapar mais. Como conviver com essa consciência de que alguém que estava tão perto de você, e você não compartilhou o evangelho com ela? Como conviver com uma pessoa que partiu para a eternidade, e a eternidade tem dois lugares, ou no céu ou no inferno, são eternidades. Uma vida eterna sem Deus e uma vida eterna com Deus. A eternidade são dois lugares. Na eternidade só tem dois lugares, ou o céu ou o inferno. Hoje tem a terra, tem o céu, tem o inferno. Depois dessa vida só tem dois. E aí não tem jeito. Na terra você pode decidir, nós podemos decidir para onde nós queremos ir, para o céu ou para o inferno. Mas depois que passar dessa vida não tem mais decisão nenhuma, já está decidido, já está... Para onde foi, acabou. Não pode passar. A Bíblia fala da parábola do rico, do Lázaro. Não pode passar de um para o lado, um para o outro. Do céu não pode passar para o inferno, do inferno não pode passar para o céu. Já chegou, acabou. Do inferno não sai mais. E do céu ninguém vai querer sair também. Chegou no céu, ninguém vai querer sair. Mas do inferno é um lugar de tormento. A Bíblia descreve como um lugar de tormento. Esses dias eu estava vendo um documentário sobre uma escavação que estavam fazendo num país desse aí, não me lembro exatamente qual, e uma perfuração para e não sei o que, de repente eles pararam as máquinas, eu não sei se isso é verídico, eu não sei, eu sei que ouviram vozes e gravaram as vozes de tormento, né? Porque segundo a Bíblia, né, o inferno, o Hades está debaixo da terra. A Bíblia fala que todo joelho se dobrará, toda língua confessará Jesus, os que estão nos céus, na terra e debaixo da terra. Então os céus, né, onde o Senhor está, nos céus, e o inferno como se fosse debaixo da terra, no centro da terra, que é quente, que é de onde vem as larvas do vulcão, meu Deus, e de onde também se diz que é o local do inferno, de tormento. A Bíblia diz que aqueles homens que foram rebeldes contra Moisés, contra Deus, a terra se abriu e os engoliu vivos, caíram aonde? Meu Deus. Há algo que aponta para o inferno debaixo da terra. E ali gravaram as vozes, pessoas gritando, tormentos, enfim. A Bíblia descreve o inferno como um lugar de tormento. E as pessoas que passam dessa vida vão para esse lugar de tormento e nunca mais voltarão de lá, nunca mais sairão de lá. E essa é a nossa responsabilidade, amados. Amém? De entregar essas vidas nas mãos do Senhor. Nós já fizemos tantas coisas aqui, já fizemos, grupo familiar, 3 pessoas, ore durante 3 pessoas, por 3 pessoas, cada pessoa do grupo familiar, ore durante o mês, aí no culto da colheita, nós vamos voltar inclusive a fazer esses cultos da colheita também, traga essa pessoa,
enfim, mas ela não veio, mas continua orando por essa pessoa. Continua orando pelo teu pai, teu irmão, por alguém que você sabe da sua família, que não entregou a sua vida a Jesus. Ore. Quando essa pessoa ficar doente, for internada, aí que você fica atento mesmo, aproveita ali, vai lá, visita, e olha, e aí é que é o momento que a pessoa às vezes está, quem sabe é o momento que Deus vai levar essa pessoa, então é hora que você tem ali para confirmar a salvação, aquilo que você pregou tanto tempo, e a pessoa nunca tomou uma decisão, mas quem sabe naquela hora ali, vai entregar a sua vida a Jesus, porque do inferno não volta mais. Não adianta depois orar, depois que morrer eu vou orar agora, porque deve estar no purgatório, de repente eu vou orar e vou fazer vai ter lá não tem esse negócio não, mano. É o inferno. Aos homens está ordenado a morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. Deus vai julgar as obras e cada um vai, enfim, meu Deus. Uma pessoa que passou dessa vida sem Jesus, pensa nisso. Você já parou para pensar um pouquinho, meu Deus, o que é passar dessa vida? O que é morrer sem Jesus? Pensa nisso. Igreja, vamos sair daqui hoje pensando sobre isso, refletindo como igreja. Meu Deus, eu sou igreja, eu preciso compartilhar o Evangelho, eu preciso viver o Evangelho. As pessoas olhem para mim e vejam Jesus na minha vida, que eu transmita Jesus com o meu testemunho, e se for necessário usar palavras, vou usar palavras, mas a minha vida vai expressar Jesus. E essa pessoa que partiu não tinha Jesus. E pior, tem aqueles que ainda dão mau testemunho, que ainda pioram mais a situação. Mas vamos lá, a pessoa partiu sem Jesus, inferno. E a consciência de saber que aquela pessoa está perdida eternamente. Um parente seu, uma pessoa que você estima muito, está perdida eternamente, está perdida. E você está passeando, você está num lazer, está comemorando alguma coisa, e você de repente para assim, lembra que aquela pessoa agora está no inferno. Falei, caramba. Passa uma semana, você vai lembrar, faz uma semana que morreu fulano. Meu Deus, onde está essa pessoa agora? Passa um mês. Meu Deus, está no inferno. Está no inferno. E eu estou aqui, ela está no inferno. Você está passeando num shopping, você está passeando, está andando, está vivendo. E de repente você lembra do seu pai, da sua mãe, do seu filho, da sua irmão. Meu Deus, morreu sem Jesus, morreu sem salvação, está no inferno agora. A Bíblia diz que é um lugar de tormento, de sofrimento, que Deus não desejou esse lugar para o homem. A Bíblia diz que Deus não criou o inferno para o homem, mas para o diabo e seus demônios. Não foi pensando no homem, mas é a justiça de Deus. O caminho é Jesus. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Mas aquele que passa dessa vida sem Jesus, aquela pessoa que o diabo tem colocado ódio no teu coração contra ela, é uma estratégia do diabo para você não orar por ela, para que ela esteja vulnerável mesmo a ir para o inferno. E você tem até razão quando você pensa no que ela fez com você, mas você não tem razão quando você pensa o que Jesus fez por você. Quando você pensa, caramba, também ela fez tanto mal contra mim, prejudicou tanto, aí até você tem razão quando você acha isso. Mas quando você pensa assim, mas Jesus também me amou, me perdoou, eu também não era fácil, e ele se entregou por mim, aí você perde a razão de não orar por essa pessoa, de não querer que essa pessoa seja salva. Aí você entende, meu Deus, se Jesus me perdoou, eu preciso perdoar também essa pessoa, eu tenho que orar pela salvação dela, mesmo que ela não queira me ver, não quer nem falar comigo, mas eu vou orar por ela, eu vou dizer, e se tiver uma oportunidade eu vou dizer que Jesus a ama, e vou orar pela salvação, pela vida dela, eu vou orar por essa alma. Amados, isso é bíblico, isso funciona, isso acontece mesmo. Até na cruz Jesus ganhou uma alma para ele. Jesus ganhou uma alma na cruz para ele. Até na cruz Jesus pregou o Evangelho. Ele não pensou nele ali, eu estou sofrendo aqui, coitado de mim, não. Ele viu um pecador do seu lado que se arrependeu e disse, hoje você vai estar comigo no paraíso. O outro não se arrependeu, mas um se arrependeu. Ele disse, esse não fez nada para estar aqui, nós merecemos. Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino, Senhor. Hoje,
hoje você vai estar comigo no paraíso. Até na cruz Jesus ganhou uma alma. E as pessoas estão tão preocupadas com os seus sofrimentos, com as suas dificuldades, com as suas, né? E ficam olhando tanto para si. E aí, não, mas eu estou primeiro eu. Não, deixa isso para lá. Você vai ver que muitos problemas na sua vida serão resolvidos quando você começar a falar de Jesus, começar a amar as pessoas mais, muitas coisas vão acabar, você vai ver. O diabo quer paralisar você, quer impedir você. Viu de manhã aqui a menina, 14 anos, quantas vidas ela ganhou para Jesus, quantas pessoas. Foi passado aqui o vídeo, quanta coisa a gente pode fazer. Eu lancei um desafio aqui de manhã, olha, cada um vai consolidar uma pessoa, vai caminhar com uma pessoa, enfim, a gente ganhou aqui o culto das mulheres, uma visitante foi ganha para Jesus no sábado, no domingo à noite passado, o pessoal estava fazendo ali, eu cheguei aqui, o pessoal estava do teatro, eu falei, mas será que eu esqueci, me pediram para vamos fazer uma peça, eu estou esquecendo, mas não era para fazer nada aqui não, era lá fora, abraçar as pessoas, era uma estratégia de evangelismo. Na segunda-feira estava aqui um fruto desse evangelismo, alguém, não sei se está presente hoje, o rapaz estava aqui na oração, jovem, né? Enfim, é isso, ganhar almas. Eu estava falando de manhã, poxa, se cada culto que a gente tem ganhasse uma vida, pelo menos um mínimo, cada culto, 3 cultos na semana, o Carlos Alberto fez até as contas, né, cara? 3 cultos na semana, do quarta a domingo, o grupo familiar também ganha, enfim, cada oportunidade que a gente se reúne, ganha uma vida para Jesus. Amanhã, segunda-feira, na reunião dos homens de oração, nós vamos ganhar vidas lá fora, vamos sair um pouquinho ali, vamos evangelizar ali, chamar os homens para quem quiser oração, vamos fazer isso, amanhã nós vamos ganhar vidas lá, amém, homens? Amanhã vamos ganhar vidas naquele lugar lá na oração. Vamos ganhar vidas, vamos chamar lá pessoas para ouvir falar de Jesus, vamos pregar, vamos convidar para vir para a oração. É isso, cada culto ganhando uma vida para Jesus. Porque esse é o papel da igreja. Isso é igreja. Isso é igreja. Eu vou terminar. Pode vir o Ministério de Música.